Capítulo 6. Terceiro conceito do reino. Compreendendo o conceito de território. A essência de um reino é a propriedade. As terras ou as propriedades são o que dão validade ao rei. As terras determinam a existência do rei ou da rainha e dão-lhes o direito de declararem-se monarcas. Lembremos que, segundo a narrativa de Gênesis, a primeira coisa que Deus criou foi uma propriedade, a Terra. Este planeta foi formado antes dos seres humanos, porque tinha de existir para que os homens fossem governantes legítimos. Os indivíduos foram criados para dominar, e seria impossível exercer domínio sobre o nada. Portanto, a ordenança de Deus a Adão era que ele fosse um rei sobre uma propriedade. Todo reino deve ter um território. A palavra reino deriva da expressão território real. Logo, um reino é o território do rei. Sem as terras, o rei não seria um monarca, porque não teria nada sobre o que governar. Desejo apresentar um exemplo histórico. A descoberta do Novo Mundo por Cristóvão Colombo em 1492 deu início a uma onda de expansão em direção ao oeste pelos séculos seguintes. Os grandes impérios marítimos da Europa, tais como Inglaterra, França, Holanda, Espanha e Portugal, competiam por novos territórios de hemisfério ocidental. Na verdade, foram os monarcas portugueses Ferdinando e Isabela que patrocinaram e financiaram a viagem épica de Colombo. Portugal dedicou mais atenção à América do Sul e, por fim, declarou que a posse da área que agora compreende o Brasil. Por muitos anos, este país foi colônia e possessão de Portugal. É por isso que os brasileiros falam português. É um legado dos anos que passaram sob a influência e o controle de Portugal. A história registra que o filho do rei de Portugal disse ao pai: "Desejo ser rei." "Bem," respondeu o monarca, "isso não pode acontecer." "Por que não?" "Sou o rei de Portugal e estamos em Portugal." "Você não pode ser rei porque ainda estou vivo. Quando eu morrer, então você será coroado." "Mas eu quero ser rei agora," disse o príncipe. "Não quero esperar tanto tempo." Então o rei de Portugal enviou seu filho de navio até a América do Sul, declarando-o rei do território brasileiro. O filho tinha soberania no Brasil, mas governava como regente sob as ordens de seu pai, o rei do Império Português, que incluía a nação brasileira. Sempre que o pai visitava o Brasil, seu filho se tornava príncipe até que o rei partisse. Daí, ele voltava a ser rei. Sempre que o filho visitava o pai em Portugal, tornava-se príncipe até retornar para seu domínio. Se o filho desejava governar como rei, tinha de manter-se distante do pai. É assim que os reinos funcionam. Todos os reinos possuem um território, mas só pode haver um soberano para governar. Mais de um monarca significa revolta. Essa ilustração também serve para mostrar o relacionamento entre Deus,
o Rei dos céus, e os seres humanos, seus regentes nesta terra. Pelo fato de o Senhor ser rei, e como um reino é um território governado por um rei, concluímos que o céu é um lugar. Não é uma ideia nebulosa e mística criada na mente humana, mas é um reino verdadeiro com um governo verdadeiro. O fato de esse reino englobar a dimensão espiritual da criação não o torna menos real. Entretanto, o reino dos céus também engloba o mundo natural. Foi Deus que decidiu assim quando criou este planeta e então formou o homem à sua própria imagem para governar este lugar. A sequência de eventos é bastante importante. O Senhor planejou que os seres humanos fossem reis por direito próprio, mas não poderia sê-lo a menos que tivesse um território para dominar. Disse o Senhor aos seres humanos: vocês dominarão o mundo físico, terão autoridade sobre todas as terras, sobre o mar e sobre as criaturas que habitam este planeta. Governem livremente como meus representantes legais. Deus não deseja vir pessoalmente onde estamos para que possamos preservar nossa autoridade como reis. É por isso também que Jesus não está ansioso para que passemos para o país invisível do céu, pois, quando o fizermos, seremos reduzidos ao status de príncipes e princesas. O Mestre orou pedindo não para que fôssemos tirados do mundo, mas sim para que Deus nos mantivesse livres do mal. A terra é muito importante para que o homem tenha poder e domínio, e é o único território legal que pode dominar. Uma visão cuidadosa do modelo de ação de nosso Senhor Jesus revela que ele identifica especificamente o local onde se encontram o Pai e o reino dos céus. Pai nosso que estais nos céus. O local é a chave para o nosso poder e a nossa autoridade nesta terra. Se ele vier a este mundo, perdemos nossa posição privilegiada. A humanidade foi criada para servir como um governo corporativo de reis representando o Pai, o Rei dos céus, em uma colônia chamada Terra. Como o príncipe português que mencionei anteriormente, o homem era soberano dentro da esfera do seu próprio domínio, mas reconhecia a soberania máxima de Deus sobre tudo por direito de criação e de propriedade. No entanto, esse arranjo ideal foi rompido quando os seres humanos se rebelaram contra o Senhor e abdicaram de sua regência, cedendo o controle deste reino a um usurpador demoníaco, um anjo caído que não tinha direito nem autoridade para tomá-lo. O propósito de Deus é imutável. Como ele criou os seres humanos para governar, imediatamente colocou em prática seu plano para lhes restaurar o reino. A Bíblia apresenta um registro detalhado do desenrolar histórico do objetivo do Criador. Na plenitude dos tempos, na época propícia, Jesus veio em forma humana e apareceu aos homens dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus, capítulo 4, versículo 17, parte B. Cristo esteve na terra para devolver o reino aos seres humanos. Ele veio como homem, porque este mundo é o domínio dado por Deus aos homens. E apenas um ser humano tem autoridade legal para governá-lo diretamente.
7 princípios do reino a respeito de território. O território é vital para um reino, porque do contrário não haveria este último. Por isso, o rei sempre está interessado em expandir seu território. E por que o território é tão importante? Porque não é possível existir um reino sem território. A seguir estão 7 motivos. Primeiro, o rei não pode governar sobre o nada. O rei é um governante, o que, por definição, exige um território para governar. Se não há território, não há governante. Se não há governante, não há rei. Por isso, Deus criou a terra antes de fazer o homem. O ser humano não poderia ser rei se não tivesse um lugar. Quando o Senhor decidiu estabelecer seu reino, começou criando este planeta. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Primeiro, ele formou o céu, o território dele, e então a terra, o território dos seres humanos. Dessa maneira, poderíamos ser reis como nosso Criador. Segundo, não existe reino sem um território. Porque o local de influência de um rei é chamado de território, porque ele domina sobre o lugar. A porção de terra controlada por um rei é chamado de domínio do rei, e daí obtemos a palavra reino. Terceiro, o direito, o poder e a autoridade do rei de exercer soberania completa sobre o território são a essência de um reino. Em outras palavras, o reino genuíno é aquele onde o rei tem direito de governar. Direitos são muito importantes, porque são a base da autoridade. Deus tem o direito de governar o universo. Por quê? Porque o criou. Dentro de seu reino, o Senhor pode fazer o que bem desejar, porque seus direitos como rei lhe conferem autoridade e poder absolutos e infinitos, pois seu reino também é infinito. Quarto, o cerne do conceito de reino está no território real. O território do rei é a chave para o seu reino, porque para ser rei, ele precisa ter um lugar para governar. Quinto, não existe rei sem território. Já ressaltei isso, mas vale a pena repetir, porque muitas pessoas que não aceitam o conceito de reino têm dificuldade de compreender a relação entre o rei e o seu território. Quando o Shah, termo usado em árabe para rei do Irã, foi deposto pelos fundamentalistas revolucionários em 1979, ele fugiu para outro país. Embora ainda fosse chamado de Shah, era apenas uma cortesia. Na verdade, ele não era mais rei, porque não tinha mais um território. Era um rei exilado. Não podemos ser reis sem terras. Por isso, Cristo tinha de vir a este mundo para recuperar o reino terrestre. Fomos criados para governar, mas sem território não podemos cumprir nosso destino. Sexto, a riqueza do território real define seu valor. O território é importante para um rei, porque quanto mais terras ele tiver, mais rico será.
o rei é tão rico quanto o seu território. E como veremos mais adiante, o território é importante porque é o único tipo de riqueza terrena que nunca perde valor. Sétimo, perder o território implica a perda do reino. Novamente, o Shah do Irã é um bom exemplo. Assim que ele perdeu seu território, deixou de ser rei. Outro excelente exemplo é o de Adão. Quando o homem, o rei desta terra, rebelou-se contra Deus, o rei dos céus perdeu seu reino e com ele sua posição como rei. A Bíblia afirma que Jesus Cristo é o segundo Adão que veio restabelecer o que o primeiro Adão perdeu. Pelo fato de Jesus restaurar o reino, todos os súditos do reino dos céus agora podem ser reis e rainhas novamente. O que significa isso em termos práticos? Quer dizer que podemos controlar nossas circunstâncias e nosso território em vez de sermos controlados por eles. As boas novas do reino que Jesus pregava não são apenas a notícia de que podemos receber o perdão de pecados e ser justificados com Deus. Embora isso seja extremamente importante, as boas novas também são fato de que podemos ter nosso reino de volta. 5 princípios sobre a autoridade terrena dos seres humanos. Nosso destino como seres humanos está ligado à Terra. Deus nos criou para sermos reis no mundo e não descansará até que sejamos plenamente restaurados ao nosso lugar de direito. Desejo compartilhar com você 5 princípios que ajudam a explicar a base de nossa autoridade neste planeta, como o Senhor pretendia desde o início. Primeiro, a primeira coisa que Deus deu ao homem foi território. Ele não concedeu uma religião ou seguidores aos seres humanos. O Criador lhes deu terras. Antes que o homem pudesse ser rei como o Todo-Poderoso desejava, tinha de possuir um território para governar. Segundo, este mundo foi criado para dar aos seres humanos legitimidade como reis. Deus nos deu este mundo para que nosso reinado tivesse legalidade. Ele fez de Adão um rei e de Eva uma rainha, semelhante ao homem em todos os sentidos. O reinado e a terra pertencem ao homem e à mulher. Minha esposa é minha parceira no reinado. Ela não é minha serva. Dominamos esta terra juntos em prol do governo celestial. Terceiro, o território deste mundo caracteriza o direito legal, o poder e a autoridade dos seres humanos como governantes. Quando Deus disse que os seres humanos dominariam este mundo, estava transferindo os direitos legais de governo a nós. O Senhor não afirmou, dominemos, incluindo a si próprio, porque já tinha seu domínio no céu. Ele disse que o homem tenha domínio sobre esse território chamado terra. Vou governar o céu, meus filhos governarão o mundo. Serei o rei do céu, eles serão os reis da terra. Serei soberano no céu, eles serão soberanos na terra. Nosso domínio neste mundo é um direito divino. Temos o direito de estar aqui porque Deus assim nos concedeu. Muitos cristãos anseiam ir para o céu, mas eu aguardo o dia de retornar para governar a nova terra que Deus tem
para nós quando for destruída. Veja Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. O céu é excelente e será um lugar glorioso. Só que lá não teremos autoridade legal para governar, pois é o território do Senhor. Fomos criados para este mundo e é aqui que estará nosso local de domínio na vida do porvir. Quarto, a ordenança de dominar é fundamental na transferência de autoridade de Deus para o ser humano. Deus nos delegou autoridade porque espera que tenhamos a experiência de governar. Ele deseja que saibamos como é estar no comando. Quinto, o reinado do ser humano é por privilégio e não por direito de criação. Deus controla o território porque o criou. Ele governa por direito de criação. Nós governamos por privilégio. Somos reis por delegação divina e não por criação. O Senhor nos deu o governo, mas não a posse das terras. Entretanto, nossa carta de governo inclui uma ideia de propriedade, porque Ele nos concedeu soberania no domínio terreno. Ligar e desligar. Essa transferência de autoridade governamental sobre a terra que Deus outorgou aos seres humanos tem implicações muito importantes para todos nós com relação às nossas circunstâncias diárias e ao nosso relacionamento com a sociedade e a cultura. Portanto, é fundamental que compreendarmos isso. O Pai nos deu autoridade sobre este mundo. Quer dizer que estamos no comando. O que dissermos é válido. Isso nos dá muita liberdade para fazer o que desejamos em nosso território. E também significa que não podemos culpar o Senhor pelo que acontece de errado. No entanto, é exatamente o que fazemos muitas vezes, porque o Todo-Poderoso admite tanto sofrimento no mundo. Por que o Criador não põe fim ao mal? Por que ele permite que as doenças continuem existindo? Por acaso o Senhor não se importa? Por que não faz algo a respeito? O Senhor não é culpado pelo mal nem pelo sofrimento humano. Nós os lançamos sobre nós mesmos pelo nosso egoísmo e pelo nosso espírito rebelde. O Criador deseja ajudar-nos. Por meio da oração, convidamos o Todo-Poderoso a agir em nosso território. Era isso que Jesus queria dizer ao afirmar: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Mateus capítulo 18, versículo 18. Muitos cristãos aprenderam que esse versículo trata de amarrar e soltar espíritos demoníacos. Esse trecho bíblico não tem nada a ver com demônios. Jesus estava usando o linguajar do reino. Ligar significa trancar ou proibir. Desligar quer dizer destrancar ou permitir. A administração desta terra está ao nosso encargo. Somos responsáveis pelo mal, pelas doenças e pelo sofrimento em nosso mundo. Tudo isso são reflexos da natureza e da qualidade de nossa administração. Por isso, Deus quer que oremos. Quando agimos assim, o céu invade nosso território para nos ajudar. O Rei dos Céus nos deu autoridade territorial neste mundo. Essa verdade traz um segredo importante sobre a maneira correta de viver como cidadãos do reino dos céus neste planeta. Tendo crescido em algum tipo de sistema humano de governo, fomos programados para pensar sobre a vida e a sociedade em termos de aqueles
que têm e aqueles que não têm, sobre períodos de alta e baixa na economia, escassez crônicas de bens, corrupção, despotismo e predação dos fracos. Vemos tudo isso, damos um suspiro e dizemos: bem, a vida é assim mesmo. Não, no reino dos céus. No reino de Deus, não há crises econômicas nem escassez. Os recursos celestiais são infinitos. E pelo fato de todos os súditos do reino serem iguais, não há distinção entre os que têm e os que não têm. Todos possuem muito. Não há corrupção ou despotismo, porque nosso rei é um governante justo e benevolente. No reino, os fortes não prejudicam os fracos, porque não há fracos. Todos são fortes na presença e na influência do rei, que nos dá a segurança de conhecermos nosso privilégio como súditos do reino dos céus. Enxergar a vida por essa perspectiva exige uma grande mudança de mentalidade para a maioria das pessoas. Temos de aprender a ser treinados e ensinados a pensar dessa maneira. Essa mudança de mentalidade é o que a Bíblia chama de arrependimento. Agora, as obras de Jesus se tornam muito mais claras quando ele afirma: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 4, versículo 17. Cristo estava dizendo: mudem de mentalidade. Parem de pensar de acordo com este mundo repleto de desigualdades e passem a pensar como súditos do reino dos céus. Parem de agir com a postura mental terrena que afirma que nunca é suficiente e adotem a mentalidade do reino, sabendo que vocês têm mais do que o suficiente. O reino dos céus está aqui e tudo mudou. 10 princípios sobre o poder do território. Espero que agora já esteja claro para você o quanto o território é importante no conceito do reino. Com isso em mente, desejo concluir este capítulo com uma explanação sucinta de 10 princípios sobre o poder do território. Nesse contexto, terra, território e terreno significam a mesma coisa. Primeiro, a primeira coisa que Deus deu aos seres humanos foi terras. O Senhor criou este mundo e então formou os seres humanos para governá-lo. Especificamente, o Criador colocou Adão em um jardim belo e abundante e deu-lhe a responsabilidade de cuidar do lugar e de todos os seus habitantes. O Rei dos Céus concedeu ao Rei da Terra um território físico sobre o qual exercer seu domínio. Segundo, a primeira coisa que o homem perdeu foi terras. Quando Adão e Eva se rebelaram contra o rei, ele os expulsou do jardim. O primeiro casal perdeu a propriedade que o Senhor lhes dera, tendo ficado sem seu território. Descobriram que o ambiente terreno agora lhes era hostil. Terceiro, a primeira coisa que Deus prometeu a Abraão e a Moisés foi terras e não o céu. O maior sonho da maioria dos cristãos é ir para o céu, enquanto que o sonho do Senhor é que tenhamos posse de terras, porque nos criou para sermos reis e todos os monarcas possuem propriedades. Quarto, a real riqueza está nas terras. Muitas pessoas gastam todos os seus recursos adquirindo riquezas que não duram, bens que se consomem com o uso ou que são destruídos por depressões econômicas ou por desastres naturais.
As terras nunca perdem valor, independentemente do que aconteça na economia. Na verdade, qualquer terreno sempre aumenta de valor, mesmo durante períodos difíceis. Se você deseja garantir propriedade para si e também para as gerações futuras, procure adquirir imóveis. Existe poder nas propriedades. Quinto, aquele que possui terras controla a riqueza. Certa vez estava em Omaha, Nebraska, vindo de carro do aeroporto e fiz um comentário com o motorista sobre a beleza de um arranha-céu em particular que se destacava no horizonte. Que prédio é aquele? Perguntei. E ele deu uma risada e disse: essa é a desgraça da cidade. Por quê? Indaguei-o, surpreso. O motorista respondeu: é o prédio mais alto da cidade e é de propriedade dos japoneses. Povo esperto, com a mentalidade do reino. Eles buscam terras. Por quê? Sexto, a verdadeira riqueza está nas terras. Certa vez adquiri um terreno por $35 mil. Várias pessoas se ofereceram para comprar minha propriedade, mas não vendi. Alguns anos depois, um empresário bem rico construiu um edifício de $3 milhões em um terreno próximo. O que você acha que aconteceu com o valor das minhas terras? Valorizou imensamente. A verdadeira riqueza está em imóveis. Sétimo, os mansos herdarão a terra. E Jesus disse que isso é uma bênção. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. Manso significa ser gentil, mas também quer dizer disciplinado. O vocábulo grego refere-se ao comportamento de um cavalo que foi tomado para a montaria. O cavalo é um animal bastante forte. Depois de ter sido domado, ele continua sendo forte, mas agora essa força está sob controle. Está sob disciplina. Essas pessoas, os mansos, afirma Jesus, são aquelas que herdarão a terra e não o céu. Oitavo, a terra é a única propriedade verdadeira. Os imóveis são os únicos bens que realmente têm valor duradouro e que podemos passar para os nossos filhos. Tudo mais se dissipa muito facilmente. As Sagradas Escrituras afirmam: o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. Provérbios, capítulo 13, versículo 22, parte A. Nono, Deus considera a perda de terras uma maldição. Isso é muito importante na Bíblia. Todas as vezes que o Senhor amaldiçoou os israelitas por sua rebelião e desobediência, retirou terras deles. Quando eles se arrependiam, o Todo-Poderoso os abençoava, devolvendo-lhes as terras. O Senhor usa propriedades para medir suas bênçãos ou sua maldição. Portanto, 10º, a devolução das terras é uma bênção. As terras são importantes. Elas possuem poder, porque sem elas não há território e sem território não há rei. Reis de uma nova terra. Muitos súditos do reino de Deus aprenderam a esperar pelo céu como sendo a recompensa derradeira para a vida eterna. Essa ideia está tão arraigada que qualquer menção de uma herança terrena os deixa desconfortáveis.
Entretanto, vejamos o que a Bíblia afirma. Isaías, um porta-voz do reino dos céus da antiguidade, registrou o seguinte: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Isaías capítulo 45, versículo 18. Deus criou a terra para que nós a habitássemos. O Senhor está tão compromissado com este planeta que, mesmo quando ele for destruído, o Altíssimo irá recriá-lo. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, 3, 4, parte B e 5, parte A. O plano de Deus nunca muda. Ele tem compromisso com seu projeto para este mundo e com seus habitantes. A Bíblia nos promete uma ressurreição plena quando todos os súditos do reino terão um novo corpo, um corpo físico de algum tipo, e reinarão neste mundo para sempre, exatamente como Deus pretendia desde o início. Enquanto isso, ele deseja que aprendamos a exercer o governo e demonstremos um reinado sábio sobre o território que nos deu. O reino dos céus está aqui. Somos seus súditos, representantes do governo colonial, e possuímos autoridade para agir em nome de nosso rei e trazer a influência de sua vontade e de seus desejos sobre esse território. Princípios. Primeiro, todo reino deve ter um território. Segundo, o céu é um reino verdadeiro com um governo verdadeiro. Terceiro, os seres humanos não poderiam ser reis a menos que tivessem um território para dominar. Quarto, o Filho de Deus veio para devolver o reino aos seres humanos. Quinto, o território é vital para um reino, porque do contrário não haveria este último. Sexto, o rei é tão rico quanto o seu território. Sétimo, nossa trajetória como seres humanos está ligada à terra. Oitavo, fomos criados para este mundo e é aqui que estará nosso local de domínio na vida por vir. Nono, somos reis por delegação divina e não por criação. Décimo, pela oração, convidamos Deus a agir em nosso território. 11º, no reino de Deus não há distinção entre os que têm e os que não têm. Todos possuem muito. 12º, os mansos herdarão a terra e não o céu.